Antes de apresentar para você o que veremos nesse novo vídeo, venho te pedir para assinar nosso canal e fazer parte do grupo de pessoas que ajuda o canal e participa também do debate mensal sobre a doutrina espírita. Uma vez no mês nos encontraremos para estudar juntos essa maravilhosa luz de espiritualidade que temos disponível. Então, clique em Seja Membro e vem com a gente. Hoje não é apenas mais uma data no calendário, é o dia em que a humanidade recebe, como faísca divina, o clarim de uma nova era. Em 18 de abril de 1857 foi lançado o Livro dos Espíritos, e exatamente 168 anos depois, nós estamos aqui, unidos, para entender o que isso significa para você, para mim, para o mundo agora. Essa obra não veio como simples leitura, ela veio como alerta, revelação, urgência. Perguntas profundas: quem somos? Para onde vamos? Por que existimos? E se a resposta estivesse ali, bem diante dos nossos olhos, mas nós ainda estivéssemos dormindo? Imagine que você viva como se nada mudasse e de repente percebe que a vida tem um roteiro espiritual, invisível, implacável e libertador. Neste vídeo, quero que você acompanhe uma mensagem que pode virar sua vida de cabeça para baixo. Assista até o fim, inscreva-se e comente aqui embaixo como você sente esse chamado. A hora é agora. De trazer dois estudiosos da doutrina espírita, da Bíblia, que são Severino Celestino, na minha direita, e João Paulo Coelho, à minha esquerda. Imagina como eu não estou me sentindo aqui, ao lado desses dois baluartes da doutrina espírita e da religiosidade em geral. Trabalhadores são do Núcleo de Estudos Espíritas do Bom Samaritano, que eles versarão hoje sobre o Livro dos Espíritos, aniversário de lançamento. Num primeiro momento, eles responderão algumas perguntas. Esse momento começa agora às 19h30 e vai até às 20h15, por aí. A partir das 20h15 até às 20h30, abriremos espaço para perguntas dos internautas e também dos presentes. Quem quiser fazer pergunta que esteja presente na nossa sala, sinaliza e um dos nossos trabalhadores, como o Celestino diz, alguns médiums, né? De mídia, levarão o microfone a quem assim o desejar e farão a pergunta, tá bom? E também os internautas façam pelo YouTube, e os nossos médiums de mídia também se encarregarão de, no momento oportuno, trazer a pergunta para os dois. Vamos começar? Vamos. Vamos lá. Opa. Vamos lá. A primeira pergunta para os dois é: o que representa o 18 de abril para o espírita? Boa noite a todos. Boa noite aos nossos queridos irmãos internautas. Boa noite, João. Boa noite, Luciano. Vocês estão vendo que nós mudamos o cenário hoje. Abandonamos o púlpito, porque achamos que a data merece que a gente faça algo diferente para ficar marcado, essa data vai ficar marcada como algo que representa muito para a doutrina espírita. Então, 18 de abril de 1857, portanto, 166 anos atrás, tem um significado muitíssimo importante para nós espíritas. Nenhum espírita pode prescindir de conhecer essa obra. É uma obra que tem tudo. É uma obra considerada pelos estudiosos, por muitos espíritos, por Leon Denis, por Emmanuel e por outros espíritos que apoiam esse processo ou esse projeto diferente, que Kardec chama de terceira revelação, como algo que não pode passar sem a nossa análise e sem o nosso conhecimento.
é um roteiro importantíssimo para o espírita. E eu, particularmente, como eu queria dizer assim, como exemplo pessoal, eu, como ex-católico, eu aprendi com essa obra a respeitar as diferenças, a respeitar o diferente e a me libertar de dogmas, de atavismos, de coisas que foram criadas pelos homens e não por Deus, nem por Jesus, porque essa obra ela dá essa consciência àquele que a estuda. Então esse programa de hoje eu quero que seja assim uma espécie de apelo, viu, João? Eu queria agradecer a disponibilidade de João Paulo de estar aqui conosco. Próximo, já passou recentemente a Páscoa, por isso que ele ainda está com o nome Coelho, né? Então, que nós possamos, João, marcar esta noite como, eu diria assim, uma espécie de chamamento para especialmente os espíritas, que existe uma preocupação particular. Um grande estudioso da doutrina, pesquisador e cientista, Herculano Pires, que você deve conhecer muito bem, o professor Herculano, ele dizia que Deus é um grande desconhecido dos homens, Jesus um grande desconhecido dos cristãos e Kardec um grande desconhecido dos espíritas. Então eu quero que a gente, a partir de hoje, procure ter uma consciência nova, de buscar essa obra, porque ela é diferente. Ela não é um romance, ela não traz uma ficção, ela traz um roteiro para as nossas vidas, que abraçamos essa doutrina de uma forma diferente das outras religiões. Então eu espero que a gente, nesse tempo que nos foi dedicado, que eu e João Paulo possa trazer para vocês pontos reflexivos para que a gente se desperte a não esperar pelo ouvir dizer, mas ir verificar a importância de um livro como esse, que tem 1018 perguntas, né? São 1019, está numerado de 1 a 1019, mas são 1018. Mas se a gente for separar com as perguntas A, as derivações de perguntas, ela vai para muito mais, ela chega próximo de 1050. Então, vamos aproveitar o máximo, vocês podem fazer as suas perguntas, as suas dúvidas, que nós não somos enciclopédia, mas nós temos o prazer imenso de responder o que a gente sabe e se comprometer de trazer melhores respostas daquele que a gente não tiver condições de responder hoje, não é, João? Com certeza. Mas eu queria que você também, João, dissesse alguma coisa nesse sentido, que é importante que a gente tenha pontos de vista para que a gente, somando, né, a gente possa ajudar as pessoas que nem conhecem essa obra ou têm preconceito contra ela, mas muitas vezes aquele que tem preconceito contra o livro dos Espíritos, que parece uma coisa diferente, né, porque a gente está acostumado com a Bíblia, a gente está acostumado com enciclopédias culturais, mas a gente, quando ouve falar de livro dos Espíritos, isso existe. Então, a gente tem que quebrar os tabus, os preconceitos e ir verificar. Porque Jesus foi que mandou e solicitou que a gente buscasse a verdade. E, com certeza, a gente buscando, a gente vai ter roteiros e vamos nos libertar de muita coisa. Boa noite a todos, aos internautas, ao professor Severino Celestino, a Luciano. Começar dizendo o seguinte: Celestino está à direita, os justos vão se sentar à direita. Então eu que estou à esquerda, vocês já sabem. Brincadeiras à parte, a pergunta foi, Luciano, a importância do 18 de abril para o espírita. Vamos lá. 18 de abril é muito mais do que o lançamento de um livro impresso. 18 de abril, para nós, os espíritas, deve representar o símbolo do nascimento de uma nova mentalidade. Porque o livro dos Espíritos, ele entra na história para inaugurar uma nova era. E o início dessa nova era passa pelo início de uma nova mentalidade. E essa nova mentalidade está exposta no livro dos Espíritos. Mais do que isso,
A própria forma como Kardec usou para estruturar a obra diz muito dessa nova mentalidade. Nós estamos aqui propondo um diálogo. O Livro dos Espíritos é estruturado como se fosse um diálogo. Kardec pergunta, os espíritos respondem. Quer dizer, então nós já temos aí de saída, a partir de toda a mentalidade didática de Allan Kardec, uma mentalidade. O espiritismo vem ao mundo, não é, para inaugurar uma forma de pensar, de enxergar o fenômeno espiritual de uma nova forma. E, para nós espíritas, que já conhecemos o Livro dos Espíritos, existe uma resposta nessa obra, a resposta à pergunta 627, que nós deveríamos meditar muito para começar aqui a nossa conversa, o nosso diálogo. Kardec, na questão 627, quer entender o seguinte: se Jesus já ensinou tudo, por que os espíritos precisam ensinar mais alguma coisa? Essa é a pergunta número 627 do Livro dos Espíritos. E os espíritos falam muita coisa e no final eles dizem o mais importante, que é o que tem a ver com a representação simbólica do 18 de abril, que é o seguinte: nós, os espíritos, estamos encarregados de implementar o reino do bem pronunciado por Jesus. Isso é a representação do Livro dos Espíritos. Qualquer outra proposta precisa nascer a partir dessa premissa primordial: inaugurar o reino do bem pronunciado por Jesus. Então, essas são as minhas palavras iniciais. Sintam-se todos acolhidos, amparados. Vamos sorrir um pouco, né? Vamos fazer um pouco de gracinha também, porque faz parte da vida. E aprender a fazer espiritismo dentro dessa nova mentalidade. Certo? Brincadeiras à parte, você disse que eu estava à direita, você à esquerda, mas a melhor situação é a de Luciano. Eita, Luciano. Porque ele também pode se sentir como Cristo na cruz, né? Eita, e os dois ladrões? Eita, Celestino! O bom ladrão estava por aqui lado, para a direita. Não vamos discutir. Senão a gente vai entrar no pau ou ímpar aqui e não vai chegar a um acordo. Mas, gente, o que João levanta aí com relação à questão 627 é muito importante. Implantar o reino do bem, levantar o véu e tornar compreensível aquilo que até agora era oculto, metafórico, parabólico, figurado. E ele diz mais uma coisa na questão 627 que é primordial para que a gente possa refletir, que aí é um recado direto para os espíritas, para aqueles que, como João, para aqueles que, como eu, se atrevem a dizer que conhecem essa obra. Porque já tem gente por aí dizendo que ela está ultrapassada, mas eu estou longe de conhecê-la, e muita gente está longe de conhecê-la numa só encarnação. Mas ele diz o seguinte: o Espírito da Verdade diz: depois da revelação dos Espíritos, ninguém pode pretextar ignorância. Em outras palavras, quem se disser espírita está corresponsável pela sua representação da caridade, do amor, da fraternidade. Você não pode ser espírita e agir como de uma forma diferente daquilo que a doutrina prega, porque Jesus fala disso muito bem quando ele se refere aos fariseus, que eram os verdadeiros representantes da Torá ou da Bíblia naquela época. Eles representavam a autoridade no mundo de analfabetos, de pessoas humildes, doentes, excluídas. Os fariseus eram era a nata. Eles queriam ser saudados nas praças públicas, e Jesus dizia assim: eles se sentam na cadeira de Moisés. Por que se sentam na cadeira de Moisés? Porque eles conheciam a Torá, o livro sagrado dos hebreus, eles tinham conhecimento, então eles se sentiam um Moisés. Aí Jesus diz assim: vocês podem fazer o que eles mandam. Por quê? Porque eles conheciam a Torá, eles conheciam o ensinamento, então vocês tinham a obrigação de fazer o que eles ensinavam. Agora vem a segunda parte, que cabe muito a nós. Sobretudo nós dois estamos aqui à frente hoje.
Não sejam como eles, porque eles pregam, eles ensinam, mas eles não fazem. Então, essa é a preocupação que deve ser minha. Eu sei que João comunga com ela essa noite. Se alguém perguntar para você qual a doutrina ou a religião que você milita, eu conheço uma amiga que perguntaram a ela. Ela foi levar a mãe no hospital israelita, São Paulo. Quando foi fazer internamento, eu disse: qual é a religião da sua mãe? Ela disse: eu não sei não, senhora. E a sua? Ela disse: eu sou espírita. Espírita? O que é espiritismo? Aí lascou tudo. Aí ela disse assim: bote aí que eu sou católica. Sim, mas a senhora é católica ou espírita? Espiritólica. Podia ser uma mistura, né? Ela disse: não, bote aí mesmo que eu sou católica. Porque eu não sei o que é espiritismo, nem sei o que é catolicismo, mas como era a religião de minha mãe, então a senhora coloque aí. Então, um espírita não pode ter essa resposta. Não é que nós sejamos melhores, é que nós somos mais responsáveis. Porque a gente recebeu, a gente já tem notícia da primeira com Moisés, da segunda com Jesus e da terceira com o Espírito da Verdade. Então, pessoal, o que nos chama a atenção nesta noite é você perguntar a você mesmo: eu simpatizo com o Espiritismo? Eu gosto do Espiritismo? Ou eu sou espírita? Essa é a questão. Porque não adianta, como o João acaba de dizer, de uma forma até de brincadeira, espiritólogo não cabe. Lembre-se que Jesus diz no Apocalipse para os habitantes de Laodiceia, da comunidade de Laodiceia: vocês têm que ser quente ou frio, porque morno eu os vomitarei. A gente não pode ficar em cima do muro. E ninguém pense, agora não vamos falar das outras religiões, mas vamos falar da nossa. Ninguém pense que vir à casa espírita tomar um passe, assistir uma reunião e voltar para casa, você cumpriu a sua tarefa. Temos que ter um compromisso, não é com a doutrina, não é com você mesmo, porque ela ensina tanta coisa que a gente vai entrar um pouquinho nisso agora, e a gente que conhece tudo isso, se não praticar, vai ser igual ao que Jesus disse dos fariseus, gente. Eles pregam, eles ensinam, mas não sejam como eles. Que muitos dizem, eles são hipócritas. Não, Jesus não chamou o fariseu de hipócrita, porque hipócrita é uma palavra grega. E Jesus não pregou para ninguém em grego. Então ele fala de Hanef. Hanef é o que diz uma coisa e faz outra. Traduzindo para o grego, pode ser um hipócrita. Até porque a palavra hipócrita, do grego hipócrites, significa máscara. Pois é. É um mascarado, é um fingido. Então, pessoal, a nossa primeira conclamação da noite é: se você não conhece o Espiritismo, procure conhecer, porque não é uma coisa ruim não, senão não estaríamos aqui. A gente vai mostrar por que é bom conhecer a doutrina. E segundo, se você conhece, por favor, procure praticar. Porque se você conhece o Espiritismo e continua do jeito que você era antes de conhecer, arrume outra coisa para você. Porque não cabe na doutrina espírita pessoas mornas, como Jesus diz no Apocalipse, no capítulo que fala da igreja de Laodiceia: ou quente ou frio, morno, eu vos vomitarei. Então vamos refletir sobre isso. Esse é um pequeno introito, que eu não tenho autoridade para exigir isso de vocês, mas tenho um pequeno conhecimento que me leva a ter, de uma certa forma, um atrevimento de cobrar isso de vocês, porque eu também quero entrar nessa cobrança. Eu não quero ser uma coisa e fazer outra, porque eu dizer alguma coisa aqui para vocês e sair lá fora e fazer outra, eu estou sendo hipócrita. Porque o templo que Mahatma Gandhi frequentava na Índia, tinha lá uma placa lá dentro. Dizia assim: aqui se entra para conhecer a Deus. Daqui se sai
para servir a Deus. Então aqui se entra para conhecer Espiritismo, daqui se sai para servir através do Espiritismo. Isso você só vai servir na prática, porque um dos postulados é: fora da caridade não há salvação. Desculpa o exagero aqui, mas eu acho que é oportuno que a gente dê essas chamadinhas, porque como vocês são nossos irmãos, os internautas também, e a data merece esse tipo de chamado, porque o Espiritismo tem resposta para tudo. Está lá no Evangelho, né? É a doutrina que explica tudo, a chave através da qual tudo se explica e de modo fácil. Então, vamos para a primeira pergunta, depois desse introito, que é agora que vem o bom. Eita! Vamos lá. Eu gostaria que vocês falassem sobre o tríplice aspecto da doutrina espírita e como vocês o entendem, o tríplice aspecto da doutrina espírita. Quantas horas para falar a respeito? Temos... Porque o tríplice aspecto da doutrina, ele está exatamente nesse livro. A doutrina espírita não é, primeiramente, uma religião constituída nos moldes das religiões tradicionais. Você não pode dizer que o Espiritismo não é uma religião. Agora, vocês também não podem dizer que o Espiritismo é uma religião constituída do modelo tradicional, com sacerdote, com pastor, com diácono, com bispo, com cardeal. Não tem dogmas. Olha que coisa interessante. Não pode ser chamado de uma religião constituída, porque ela tem tríplice aspecto: filosofia, ciência e eu chamo moral religiosa. Vou justificar por quê, depois vão ter as observações dele. Filosofia, porque ela trabalha com a reforma do homem. Onde é que vem a palavra filosofia? Vem de Pitágoras. Aquele do teorema que eu aprendi, que a soma do quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado do cateto. Não era ele? Né? Aprendi esse teorema. Eu não aprendi, não, mas... Eu aprendi no ginásio em 1900 e vovó virgem, que faz tempo. Até hoje não usei para nada, mas aprendi. Que era o teorema de Pitágoras, um grande filósofo grego, que buscava a ser sábio, ao conhecimento. Aí perguntaram a ele: você é sábio? Ele disse: não. Eu busco o saber. Aí, como a palavra grega saber é sofia, e amigo do saber, amigo é filo, e saber é sofia. Então, filosofia, amigo do saber. Então, a doutrina, no seu aspecto filosófico, ela nos convoca ou concita a buscarmos o conhecimento. Porque é através do conhecimento, que já dizia Jesus, que a verdade nos liberta. Partindo desse conhecimento, a doutrina espírita também se considera, com um dos seus aspectos, ciência. Então, a ciência vem corroborar, testificar e explicar a necessidade da filosofia. E a religião vem com a ética e a moral que está no Evangelho de Jesus. E Emmanuel diz que o Espiritismo é a doutrina de cunho filosófico e caráter científico com uma consequência moral. Veja como ele define o tríplice aspecto. Então, não é algo que você diga assim: eu sou espírita, eu sou um religioso nos moldes dos conceitos que a gente conhece das religiões criadas pelos homens. Porque se você disser assim, a primeira revelação, por exemplo,
As religiões monoteístas reveladas, judaísmo, cristianismo e islamismo, elas repousam em quem? O judaísmo repousa em Moisés, a sua revelação. O cristianismo em Jesus. O islamismo em Alá, através de Maomé, ou Mohamed. Então, você vai ver que todas três repousam em um ser, em um revelador. Tá certo? O Espiritismo não repousa nas costas de ninguém, não tem um revelador. São muitos reveladores, porque ela é uma doutrina que diz o Espírito da Verdade, ela foi prometida por Jesus, e o Espírito da Verdade diz que ela é a doutrina dos Espíritos. Portanto, ela não repousa nas costas de ninguém. E diz mais o Espírito da Verdade a Allan Kardec: o Espiritismo viria com os homens, seus homens e apesar dos homens. Ela não precisa dos homens para existir, porque por isso que ela tem esse nome de Espiritismo. Parece um nome estranho, uma coisa que as pessoas não aceitam, parece ser uma coisa do outro mundo, ou algo que a gente não tem ligação, mas por isso que leia, estude, analise, que vocês vão ver que tudo que eu estou dizendo assim de uma forma muito subreticente está aqui. Aqui tem tudo. Por isso, como João disse, Kardec começa um diálogo com esse espírito, por isso que as pessoas dizem assim, vocês têm um intermediário que é Allan Kardec. Eu digo, não. Allan Kardec não é intermediário. Allan Kardec foi convocado por Jesus para receber a codificação, que não é dele. A doutrina é dos Espíritos. Então, nós não temos intermediário, porque os Espíritos nos mostram que nós somos responsáveis por nós mesmos. Cada um aqui vai responder por si. Não significa com isso que a gente seja indiferente, já que o outro está colhendo o que ele plantou, porque a doutrina tem a lei de causa e efeito, regulada pela reencarnação, está no Evangelho de Jesus, cada um receberá segundo as suas obras. Então a gente não pode dizer, se ele está sofrendo é porque ele merece sofrer, não. A misericórdia, o amor, a compaixão são qualidades que o espírito tem que ter, mesmo conhecendo que todo mundo está colhendo alguma coisa. Então é uma doutrina completa, pessoal. Eu não quero puxar a brasa para a minha sardinha, porque também o do Espiritismo tem uma coisa ainda muito mais nobre, e eu vou dizer por quê. Vou justificar. Quando eu me tornei espírita, eu me tornei por causa do ecumenismo de Allan Kardec, porque a obra que me fez ser espírita foi o Evangelho segundo o Espiritismo, porque eu, como teólogo católico, eu só aceitaria o Espiritismo se fosse através do Evangelho. Fora do Evangelho, para mim, não tinha. E digo mais, eu já ouvi alguns espíritos, algumas correntes, querendo tirar Jesus da doutrina. Se tirar, eu estou saindo outro dia. Porque eu não concebo o Espiritismo sem Jesus, sem Evangelho. Isso já quebra preconceito de todos os lados. De alguém dizer assim, não, vocês não aceitam Jesus. Quem disse? A questão 625 do Livro dos Espíritos pergunta, qual o maior espírito que já pisou este planeta? Qual é o espírito que pode ser considerado modelo e guia da humanidade? O Espírito da Verdade responde com uma palavra. É a única resposta do Livro dos Espíritos, só tem uma palavra: Jesus. Então, se está lá como modelo e guia da humanidade, significa que o Espiritismo abraça Jesus com todos os lados. E se alguém chegar para você e dizer assim, o Espiritismo é coisa de demônio, de Satanás, foi outra coisa maravilhosa da minha vida, porque o Espiritismo acabou com Satanás, matou a morte, tudo que é coisa boa a doutrina me trouxe. Porque eu sabia que eu ia para o inferno, Satanás ia me perturbar, eu achava que eu morria de medo. Eu tinha mais medo de Satanás do que de Deus. Eu achava que Satanás era tão poderoso que podia até me roubar de Deus. Olha que falta de
conhecimento para me libertar. Então, a doutrina espírita, as notícias que a doutrina espírita me trouxe, não existe fogo eterno queimando ninguém. Questão que fala do perispírito, eu acho que é 222, que tem umas 4 ou 5 páginas, entre elas dizendo assim: o espírito desencarnado não sofre influência de temperatura. Ai, que beleza, apagaram o fogo do inferno para mim, da partir dali. Foi uma benção, porque eu fui coroinha de um frade, que quando ele falava do inferno, eu tremia, porque eu sentia as brasas me queimando, porque ele dizia assim: o fogo é tão quente. E tem a lista grande que vai para lá. E graças a Deus o conhecimento me libertou. Então, Satanás não existe, é criação do homem. A palavra Satã, a palavra hebraica, significa opositor. Como a palavra anjo não é um ser diferente, é um mensageiro. Qualquer um de nós pode ser anjo, ser um mensageiro de uma coisa boa, porque os anjos que traziam as notícias boas. Olha, o anjo Gabriel veio anunciar Maria, veio anunciar João Batista, veio trazer informações para o que a gente está lá na Bíblia, na primeira revelação. Então a doutrina só trouxe notícias libertadoras, gente. Deus não castiga, o inferno não é eterno, Satanás não existe e a Bíblia não condena o espiritismo. São 4 coisas que libertam a gente através do conhecimento. Então, vamos divulgar, indicar, não é para ter quantidade, não. Eu não quero que ninguém seja espírita, eu quero que as pessoas conheçam o livro dos Espíritos, porque eu conheço muita gente que conhece, mas não pratica. Mas quando não pratica, fica responsável por aquele que conheceu. Está aqui minha colega Ana, que foi lá do curso de Ciência das Religiões, e eu dei aula para alguns pastores, Ana, ali naquela, sobre reencarnação na Bíblia. Eu não sei se alguém aqui já teve essa experiência. Dar aula sobre reencarnação para pastores. Os meninos são bitolados na Bíblia, com todo respeito, né? Eles são totalmente dependentes do texto literal, mal traduzido, que a gente encontra na Bíblia ou em muitas outras passagens. Quando eu falava de reencarnação, lei de causa e efeito, porque nós tínhamos uma cadeira no curso chamada Trajetória do Espiritismo, eu tinha que informar. Aí eles ficavam, quando o cabo começar a olhar para você de banda, não olha de frente, olha de banda. E cruza os braços assim, se prepare que a coisa vem. Vem bomba. Vem bomba. Vem ressurreição no fogo. Vem tudo no meio, né? Aí eu olhava para mim assim: professor, a gente é obrigado a acreditar no que o senhor está dizendo? A pergunta era essa. Como se dissesse assim: tudo que o senhor está dizendo aí para mim não significa nada. Aí eu dizia: não, meu filho, de forma nenhuma. Mas você conhece uma frase que tem no Evangelho, que Jesus diz assim: cada um será cobrado segundo foi dado, e que ele vai recompensar de acordo com as suas obras? Aí eu dizia: conheço, está em Mateus 16, 28. Eu digo: pois é, agora você já sabe. Agora eu não sou mais responsável, você é responsável pelo que você conhece. Se você não pratica, depois você não vai dizer: aquele professor baixinho, chato, invocado, até que me avisou, eu que não quis acreditar. Então cada um, depois que conhece, aí volta para a questão 627. Depois de conhecer, ninguém pode pretextar ignorância. Então, o Espiritismo só tem coisa boa. Você não pagou sua conta, você vai voltar para pagar. É lei de causa e efeito. Não está na filosofia. A ciência já está provando a reencarnação. Tem muitas coisas. Com cientistas, eu digo algumas obras, Muitas Vidas e Muitos Mestres, de Brian Weiss, eu digo: o céu é de verdade, com Herbert Alexander III, neurocirurgião da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Dr. Ian Stevenson. Stevenson, nos Estados Unidos. O Dr. Banerjee, na Índia, com mais de uns 1.500 casos de reencarnações catalogados, cada um mais curioso, mais interessante do que o outro. Então, não é... E eu dizia mais para os pastores: olha, ninguém tem raiva de mim por causa disso, nem da doutrina espírita, muito menos de Allan Kardec, porque nós não criamos absolutamente nada do que existe. Nós codificamos cientificamente e trouxemos para vocês. Se vocês não acreditar,
O problema não é meu, sabe por quê? Porque vocês vão reencarnar do mesmo jeito. Porque não depende de crença, é benefício de Deus, é bondade de Deus. A primeira palavra do verbo divino é amor, a segunda é reencarnação. Então, são pontos que a gente pode conversar muito, porque cada um desses se estende aí muito, mas eu estava conversando com o João antes, ali nas cadeirinhas, que a gente precisa entender que o Espiritismo é consolador e libertador, porque ele esclarece, e quem é esclarecido se liberta. Então são coisas que a gente pode buscar, pessoal, independe isso de religião. Não está aqui em jogo quantidade de pessoas, porque a gente não tem dízimo. O espírita não ganha com a casa cheia ou com a casa vazia. O espírita ganha com a verdade. O espiritismo ganha com a forma com que ele faz com que você durma melhor e se liberte. Não tenha sentimento de culpa, mas assuma seu erro, conserte e vá em frente. Porque esse é o papel da doutrina: confortar, esclarecer e libertar. Então, filosofia, ciência comprovando isso, o Livro dos Médiuns mostra quantos e quantos, Céu e Inferno, outra obra maravilhosa que vem mostrar a colheita pessoal e intransferível, não é uma região geográfica, ele está dentro de você, céu ou inferno, ou purgatório, o que for, está dentro de você, você constrói o seu céu ou o seu inferno. E é o ensino moral de Jesus que é onde está a religião da doutrina, porque religare do latim significa voltar a se ligar a Deus. Então, religião, Kardec descobriu que o ensino moral de Jesus é o campo onde todas as ciências do planeta podem se encontrar. E, portanto, nesse aspecto de que o ensino moral de Jesus muda as pessoas e conduzem para Deus, é que o Espiritismo pode ser considerado uma religião, mas nunca uma religião constituída da forma que a gente tem aí, com padre, papa, bispo, pastor. Não há aqui nenhum desrespeito, eu estou falando como um cientista. Eu não tenho absolutamente autoridade para condenar a religião de ninguém, mas eu tenho, pelo meu pobre conhecimento, atrevimento para convocar as pessoas a não acreditar no que eu digo, mas pelo menos a verificarem se procede ou não. Então é essa o meu resumo, eu vou dizer pequeno, porque tem muitas, vamos dizer, formas de desplanar esses 3 níveis de revelação, mas com certeza João tem aí alguma coisa boa para nos trazer nesse sentido. Fique à vontade mesmo. Olha só, gente, essa questão do tríplice aspecto, ela é bem simples. Tem gente que adora tornar o assunto mais difícil, mas é muito simples. Ciência, filosofia e religião. Eu costumo explicar da seguinte forma: o Espiritismo foi estruturado como uma ciência, o Espiritismo tem base filosófica, o Espiritismo tem consequências religiosas. É assim que nós deveríamos explicar no ESD o que significa o tríplice aspecto. Como diz Emmanuel, né? Por quê? Quando a gente diz que o Espiritismo é ciência, ele foi estruturado como uma ciência. O que tinha de ciência na cabeça de Kardec? A ideia de ciência clássica é o seguinte: é observação sistemática dos fatos, anotação e dedução, não é? Você, ao observar o que você registrou da observação, você deduz coisas. Então, nesse sentido, o Espiritismo é ciência. Ele foi estruturado como uma ciência, porque é isso que a ciência faz. Observa o dado da realidade, vai registrar esse fenômeno e vai deduzir daí algumas coisas, retirar daí princípios, leis. O Espiritismo foi estruturado exatamente dessa forma. Então, ele é ciência pela forma como Kardec estruturou a doutrina. Ele é filosofia em virtude de ir ao encontro de problemas eminentemente filosóficos, questões da vida que são filosóficas. Por exemplo, o que é a vida? A ciência nunca vai conseguir responder o que é a vida no sentido total, porque a ciência, como a gente entende ciência, a ciência ela vai descrever fenômenos materiais.
A filosofia, que é a base da ciência, vocês sabem que a filosofia é a mãe de todas as ciências, a gente aprende assim. Lá em epistemologia, ou no ensino médio, a filosofia é a base de todas as ciências. Porque a filosofia vai tratar de aspectos, o sentido da vida, o porquê da vida, a finalidade. Tudo isso aqui existe para quê? O cientista vem aqui, descreve as propriedades do copo, da água, da mesa, sabe manipular. A filosofia vai dizer assim, tudo isso aqui serve para alguma coisa. Os filósofos vão se questionar, tá, mas por que existe toda essa ordenação? Para que existe tudo isso que a ciência cataloga? Isso é um problema filosófico, o problema do sentido da vida. E o Espiritismo vai ao encontro de questões como essa. Por isso que o Espiritismo, além de ciência, é uma filosofia. Nós sabemos, pelo Livro dos Espíritos, o porquê da vida. Aliás, tem até um livro do Leon Denis, que tem também, por título, exatamente isso, o porquê da vida. A questão filosófica. E a religião, no sentido que eu gosto muito para explicar, eu resgato o que Jesus disse para a mulher samaritana em João 4, lá no poço de Jacó. Deus é Espírito. Deus é Espírito e deverá ser adorado em espírito e verdade. Essa adoração em espírito e verdade, o Espiritismo vem ensinar para todos nós. Essa adoração em espírito e verdade. O André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele relata um discurso de Aulus, um mentor de alta evolução, e o mentor diz assim: a religião cósmica do amor e da verdade. A religião cósmica do amor e da verdade. Pronto. O aspecto religioso da doutrina espírita é a religião cósmica do amor e da verdade. Porque os princípios morais e éticos da doutrina espírita servem para você viver em qualquer lugar do universo. Não é para você viver só na Terra. Para pensar nisso. O que tem de ético, o que tem de moral, o que Jesus quis dizer para a mulher samaritana, Deus é Espírito e será adorado em Espírito e verdade, é exatamente isso. Os princípios da doutrina espírita servem para serem vividos em qualquer lugar do universo criado por Deus. É o ordenamento ético dos espíritos. Olha aqui. Então, quando você entende isso, você amplia, você sai da ideia de religião, de sectarismo. A minha religião é melhor, o meu Deus. Não, gente, isso aí já foi uma etapa superada pela doutrina espírita. O Espiritismo não vem concorrer com as religiões. Mas isso aí nós vamos tratar em outras perguntas, né? Era isso que a gente tinha para complementar a fala do nosso irmão. Mas você, o João fala tão alto que eu acho que o meu está desligado. Eu falei que o microfone... Ele atacou ali, que eu digo, o meu está desligado, desligaram o meu. Mas o que o João está colocando aí é muito... Aleluia! É muito interessante. Estou mais para pastor pentecostal. É que a gente veja as coisas por esse prisma. Que é exatamente o que eu gostaria de fechar essa questão, que não está fechada. Mas o resumo dela, exatamente que a gente tem que entender que o Espiritismo não pode ser colocado dentro de um ponto de você colocá-lo numa caixa e dizer isso aqui é Espiritismo. Não. Porque realmente ele não concorre, como João disse, com religião nenhuma. Agora, é uma doutrina que atende à necessidade do homem, até do ateu. Até do ateu, porque o ateu se julga um filósofo. E se você, como diz Pasteur, ele diz que pouca ciência afasta de Deus, mas muita ciência dele aproxima. Por isso que quanto mais conhecimento você tem, mais você entende que há alguém muito mais acima de você. E eu começo a pensar, quanto mais importante, mais rico, mais superior o homem se sentir, ele vai descobrir que Deus é muito maior do que tudo que ele pensa que é. Que o que ele for, a força que ele tiver, o poder que ele tiver, se você chegar e dizer assim, consiga mais 5 minutos de vida para você, com tudo que você tem.
Você não vai conseguir nem um segundo com tudo que você tiver. E a gente vê em todos os momentos aí as pessoas se preocupando com o material e dizendo minha casa, meu carro, minha mulher. Parece objetos possessivos da autoridade de alguém que parece ser eterno. Mas todos os dias passa por aí os carros funerários levando os grandes, os pequenos, os médios, mostrando que isso aqui é só uma passagem. Mas a doutrina espírita vem e mata a morte. É como eu escuto Paulo dizer, onde está a morte? O teu aguilhão, né? Porque o Espiritismo veio dizer que a morte existe, mas os mortos não, gente. É a doutrina que cuida da parte mais importante da nossa existência, que é a espiritualidade. Muita gente, eu fico pensando, a pessoa que não acredita nas múltiplas existências, porque dentro da igreja tem um filósofo, Orígenes, discípulo de São Clemente, de Alexandria, que já foi discípulo de Pantaeno, um dos pais da igreja. Ele, nos seus estudos da Bíblia, no caso de Esaú e Jacó, e de tantos outros, ele disse que a doutrina do karma, porque naquela época não tinha a palavra reencarnação, era karma dos hindus, ou renascimento na igreja católica. Aí ele disse, a doutrina do karma e dos renascimentos é uma doutrina cristã. Mas isso feriu o poder da igreja, porque se eu divulgar a reencarnação, acaba a minha autoridade, porque eu estou dizendo que ninguém depende de mim para crescer. Aí o padre perde a autoridade, o pastor perde a autoridade, porque os homens nem sempre criaram religiões com intenções espirituais. Ainda hoje é assim. A gente vê o Salmo 23, onde diz, Deus é meu pastor, não me faltará. É Deus quem não me falta, é a frase de Davi, do texto original. E você vê a chamada teoria da prosperidade, pregando que nada me faltará, porque se eu tenho dinheiro, eu tenho tudo. Eu tenho poder. É como se fosse a doutrina que maior é aquele que for mais rico, mais poderoso, tiver mais condições de materiais, de força. De que me serve tudo isso, se nada disso eu levo? O Espiritismo já diz o contrário. Quanto menos você tiver material aqui, lembre-se que o maior exemplo de encarnação que nós temos foi Jesus. Nasceu aonde? Qual foi o palácio que Jesus nasceu? O rei do planeta nasceu numa manjedoura, desprovido de tudo. Qual foi o local que ele tinha para repousar? O Filho do Homem não tem uma pedra onde recostar a cabeça. Qual foi o leito de morte de Jesus? Uma cruz. Quer dizer, alguém que não teve como nascimento uma manjedoura, uma pedra para recostar a cabeça, ele não tinha. E teve como leito de morte de uma cruz, materialmente não tinha valor de importância nenhuma. Mas foi o maior espírito que já pisou aqui, a humanidade. Dividiu o tempo, mostrando que não é o material que é a importância, é exatamente o que a doutrina faz. Nos chama a essa consciência de dar mais valor à verdadeira vida que é do outro lado, porque o Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 28 e 29, de João Paulo, não é o teu João Paulo? Meu é apócrifo. É o teu apócrifo, né? Então, Jesus diz ela ali, Daniel trouxe do princípio dos egípcios, muitos dos que dormem no pó despertarão. Está lá em Daniel 12, ele traz isso na sua profecia. Os que fizeram o bem para uma ressurreição de vida, os que fizeram o mal para uma condenação eterna. Mas Jesus diz diferente, ele não diz muito. Ele diz todos os que dormem no pó. João 5, 28. Todos os que dormem no pó despertarão. Os que fizeram o bem para uma vida eterna. E os que fizeram o mal vão para uma condenação eterna? Não, Senhor. Jesus diz que os que fizeram o mal vão para um julgamento. Porque Paulo disse que quando vem, depois da morte vem o julgamento.
Hebreus 9, 27, que todos usam contra a doutrina espírita, porque Paulo diz só se morre uma vez. Mas o que morre uma vez é o meu corpo físico. Não vai ter outro baixinho com o meu CPF, com as minhas digitais. Nem teve antes, nem vai ter depois. Mas meu espírito é o mesmo. Então, depois de cada encarnação, eu tenho uma prestação de contas. Todos os que dormem no pó despertarão, os que fizeram o bem para uma vida eterna, ou um mundo espiritual, ou para o reino dos céus. Os que fizeram o mal não estão condenados eternamente, como muita gente prega. Vão passar por um julgamento, a expressão hebraica é ladindim, é tribunal. Que o latim chama sob júdice. O que é um processo sobre júdice, que algum advogado aqui sabe? É um processo que ainda não foi julgado, está em julgamento. A nossa vida é assim, Jesus usa João como isso, 5, 28 e 29. Então, gente, o Espiritismo nos trazendo essa consciência racional, quando ele diz isso, ele não está querendo dizer que eu sou melhor do que você ou vice-versa, não. Que todos nós vamos ter uma colheita, todos nós queremos ir ao encontro de Deus, nós estamos no mesmo trem, podemos até estar em vagão diferentes. Um grego na frente, um troiano atrás, não importa quem vai e quem não vai. O importante é que o trem vai para o mesmo lugar. Então, o caminho que você escolheu para ir é seu. Seja melhor aonde você estiver, na religião que você militar. Esse é que é o importante. 10 minutos para a pergunta. Acabou. Vê se tu para aí que... Entendeu, né? Bom, dando prosseguimento, temos alguma pergunta dos internautas? Temos. está cheio. Internautas? Boa noite. Temos de... Haroldo. Ele pergunta o seguinte: para Kardec, evolução difere da palavra progresso? Como é? Para Kardec, evolução difere da palavra progresso? Ou teria o mesmo significado, como Emmanuel e André Luiz adotam em suas obras? Não entendi bem a pergunta. Da palavra progresso. Se o sentido da palavra progresso sim, a para palavra Kardec... eu estava entendendo fé, não difere. Difere. Ou é diferente. Isso. Ah, sim, evolução e Progresso. se difere uma coisa da outra? Para Kardec. Para Kardec, eu creio que não. É o mesmo sentido. O sentido de progresso e de evolução para Kardec é o mesmo. Então, nós poderíamos pensar, por exemplo, a lei de progresso, lá do Livro dos Espíritos, e substituir a palavra progresso por lei de evolução. Não é? E aí, na doutrina, Haroldo, a palavra progresso, a palavra evolução, ela vai ganhar dois sentidos, porque o espírito, nós podemos olhar a evolução do espírito propriamente, nos referimos à evolução moral, e uma evolução das próprias coisas materiais, teria uma evolução material também. Então, Kardec vai abordar isso, que as coisas também progridem, as coisas também evoluem. Então, Kardec vai abordar isso na lei de destruição, na lei de conservação, na lei de progresso. Então, para Kardec, segundo os nossos estudos, o sentido de progresso e o sentido de evolução, essas palavras poderiam ser trocadas. Na Gênese, ele classifica o universo e as pessoas em dois tipos distintos: o mundo material e o mundo espiritual. Quando ele quer mostrar que nós estamos no período de transição para o progresso chegar a um mundo de regeneração. Então, evolução e progresso são semelhantes na visão de Allan Kardec. Todos progridem, tanto material como espiritualmente. O banho que a gente toma hoje de chuveiro, abre a torneira em casa e toma um banho. Imagine na Idade Média, um rei para tomar um banho. Do que a gente toma hoje era uma dificuldade tremenda. Imagine só, eu não quero nem falar de Salvino para cá, mas de João para cá. Vamos dizer o seguinte: imagine você como era o telefone fixo, que valor tinha no passado. Hoje ninguém tem mais telefone fixo, acabou. Tá certo? Eu estava vendo hoje uma coisa interessante, eu não sei se vocês vão gostar. Eu fiquei triste porque eu tenho muito dólar guardado. Mas disse que os Estados Unidos estão acabando o dólar. Vai acabar o dólar moeda. Vai ficar, dinheiro espécie, né? A espécie vai acabar. Vai ficar o quê? O Pix, a transação vai ser toda eletrônica.
E o cara que deu essa notícia até brincou, disse assim, imagine que o Brasil não vai adotar isso nunca, porque não vão aceitar. Imagine como guardar dinheiro na cueca, ou botar caixas e mais caixas de dinheiro nos apartamentos, o que vai ser uma coisa do futuro, porque vai tirar muita violência, o traficante não vai mais armazenar dólar, e a gente imagina na nossa cabeça, nunca passou isso, de ninguém viver sem a moeda. Mas será que não é uma coisa que vai ser realizado, progresso na nossa vida? Isso vai ter consequências de acordo com aquilo que for positivo, porque tudo na natureza, o que for ofende é o uso ou o abuso do uso, né? Que abuso, a palavra abuso é além do uso. Então, se as pessoas souberem separar o joio do trigo, vão entender que evolução e progresso são duas coisas que caminham paralelos. Tem praticamente o mesmo significado. E que a gente está aí vivendo, crescendo, gostando ou não gostando, todo mundo hoje tem que ter um celular para fazer isso, fazer aquilo. A gente se utilizando do celular e o celular cada vez mais escravizando a gente, não é assim? Eu queria, inclusive, nós temos mais duas perguntas, uma de um internauta e temos uma de nosso amigo Zeca. Né? José Ribeiro de Moraes. Tem mais alguém? Pergunta? Dona Val. Eu queria, inclusive, só lembrar para os internautas, fazer uma pergunta para vocês. O que vocês estão achando desse modelo, desse formato? E depois quero ouvir o feedback também de vocês aqui presentes. Auditório, né? Como é que está? O que é que vocês estão achando desse formato adotado hoje? Desse modelo. Modelo de apresentação. Ok? De estudo. Então vamos lá. A segunda pergunta de um internauta. A segunda pergunta é de Bruno Borges. Ele faz uma breve introdução, né, antes da pergunta. Ele está falando: olá, professor. Seu amigo de muito tempo, Bruno, da época de Ciências das Religiões da UFPB. Oi, Bruno. Olha aí, Ana. Você lembra? Doutora Ana está aqui conosco também, Bruno. A pergunta dele é o seguinte: por que Kardec não iniciou como primeiro livro a Gênese, assim como é na Bíblia, mas começou pelo Livro dos Espíritos? É uma boa pergunta, mas João já deu um toque nesse sentido, né? O método científico de Kardec foi o método dedutivo, foi o mais interessante e foi escolhido pelos espíritos exatamente por isso. Porque quando você pergunta, você raciocina sobre a pergunta e sobre a resposta. Porque você vai observar que a resposta dos espíritos muitas vezes não era o que Kardec queria nem receber. Mas a pergunta que João começou falando hoje aqui, a 627, gente, depois de 627, será que Kardec tinha dúvida sobre a importância da revelação dos espíritos? Mas ele, que era neutro, eu chamo a atenção que em 1019 perguntas não tinha uma pessoal. Será que Kardec não queria notícia do avô, do bisavô, das pessoas da família? Claro que tinha. Mas ele nunca misturou as coisas. Ele sempre foi neutro, científico. Porque o método dele era de perguntas, respostas, e de acordo com a pergunta e a resposta, nós é que fazemos a nossa dedução. Por isso que chama método dedutivo, lembrando que ele era um pedagogo. Kardec foi se revelar como escritor, como cientista e como teólogo na Gênese. Então, na época da Gênese, ele já poderia escrever o que ele escreveu. Até a Gênese, olha, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno, são livros escritos e respondidos pelos Espíritos. Mas a Gênese, não. A Gênese é Kardec, teólogo, cientista, escritor, mostrando realmente a sua maneira de ver as coisas e de deduzir. O último livro pode chamar A Gênese das Deduções de Kardec, porque ele agora já tinha um conteúdo. Por isso que a Gênese, todas as obras dele, ele mexia muito, corrigia daqui, ajeitava da acolá, porque todo pesquisador é paciente nesse sentido e quer sempre melhorar. Por isso, Bruno, obrigado pela tua participação. Eu acredito, no meu ponto de vista, que a Gênese não podia ser o primeiro. Se bem que ele traz muita ciência na Gênese, né? E aí que ele pode mexer um pouco na questão da ciência e da origem das coisas.
Zeca? A pergunta de Zeca Zeca, e depois a de Dona Val. Quer dizer alguma Bem, coisa? boa noite Desculpa, a João. todos. Não, depois eu complemento. Qualquer coisa depois eu... Celestino, eu vou até sentar de lado, porque a Para pergunta, fazer parte, né? a pergunta é um Pra pouco literal. pesada. A pergunta é um pouco Já é pra pesada. você, meu filho. Já fica aqui de É o lado. seguinte, você falou duas coisas que me chamaram a atenção. Primeira foi a questão do livro dos Espíritos. Para algumas pessoas dentro do Espiritismo, o livro está ultrapassado. E a segunda são pessoas, né, que desvalorizam ou diminuem a importância de Jesus, inclusive dentro da doutrina. A minha pergunta é o seguinte: o que é que você acha, certo, de pessoas? Eu assisti uma live de Geraldinho, né? Ele inclusive falou sobre isso e falou que isso também está acontecendo dentro da Igreja Católica. Eu só não vejo isso dentro dos evangélicos, mas dentro do Espiritismo e dentro da Igreja Católica, segundo ele, que é exatamente o fato de pessoas que se dizem espíritas e apoiam o aborto, não naquelas formas que a gente sabe que está dentro da lei, certo? O que é que a doutrina espírita ela acha dessas pessoas? Olha, são duas colocações, eu até lhe agradeço pelas oportunas perguntas, porque todas as duas denotam que muita gente ainda não evoluiu ou conhece a doutrina o suficiente para tentar fazer esse tipo de observação e muito menos em nome dela. Ninguém tem autoridade para, em nome da doutrina, fazer determinadas revelações ou deduções. Primeiro porque o Espiritismo não tem essa história de ser a favor ou contra alguma coisa, para não criar dualismo. Você é a favor ou contra o aborto? Não, a doutrina espírita é a favor da vida. Por quê? Porque a vida é dom de Deus. Só Ele que nos deu é quem pode tirar. Você sabe que muitos cientistas, até na Europa, eu fiz uma live na Suíça, e o grupo estava triste porque uma senhora da família, dos conhecidos ali, tinha resolvido praticar a eutanásia, porque lá é livre. Você chega a uma certa fase da sua vida, se você acha que você não serve mais para nada, você simplesmente vai no hospital, paga, a pessoa dá uma dose e tira a sua vida. E aqui tinha acontecido no dia. E eu fico pensando como vai ser difícil, porque os espíritos dão essas informações para a gente. Ai daquele que tira a sua própria vida. O suicídio é algo contrário, totalmente contrário à lei de Deus. Se Deus me deu, como diz Jó, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Só Ele que é capaz. Então eu tenho muita reserva, porque eu não estou à altura de condenar ninguém, João. Ô Zeca, me desculpa a intimidade, pela amizade que eu estou lhe chamando, que eu sei que o seu nome é José Ribeiro de Moraes, filho do meu grande amigo, professor Moraes. Mas eu lamento que as pessoas ainda tenham essas atitudes, numa época tão evoluída, com tanta ciência, com tanto conhecimento, a pessoa utilize, em nome da doutrina, esse tipo de argumento, porque não está falando pela doutrina, está falando por si e comprometendo uma coisa muito pura, muito cristalina e muito perfeita, que é a revelação dos Espíritos. Eu gostaria de fazer uma parte sobre um comentário que você fez, dois. Primeiro, essa modinha de alguns espíritas, isso é modinha, de dizer que o livro dos Espíritos está ultrapassado, não é? Esse tipo de fala reflete uma ignorância, primeiro, como se constitui uma ciência, o que é epistemologia, o que é a construção do conhecimento. Porque nós primeiro deveríamos perguntar a essas pessoas o que elas querem dizer com esse tipo de argumento. O que você quer dizer que o livro dos Espíritos está ultrapassado? Ah, porque foi um livro que foi escrito no século XIX. Bom, mas muita coisa que foi escrita no século XIX vale até hoje. Coisas que foram escritas antes do século XIX valem até hoje. Então isso não parece um bom argumento. O que é que nós poderíamos entender, forçando um pouco a barra dessas propostas? É o seguinte: determinados termos que Kardec utilizou na época dele já não são usados mais hoje, dentro da ciência, nem dentro da filosofia. Determinadas perguntas que Kardec fez, nós hoje também não faríamos. Por quê? Nós precisamos lembrar o seguinte: lá na Gênesis, no caráter da revelação espírita, que é o primeiro capítulo, Kardec diz assim:
O Espiritismo tem duplo caráter, caráter humano e caráter divino. A revelação espírita, ela não é somente da parte dos espíritos. O homem é chamado a organizar aquilo que os espíritos trazem nas manifestações mediúnicas. Então, por exemplo, Kardec veio e traz os princípios da doutrina espírita. Na época dele, do século XIX, existiam demandas sociais, políticas, filosóficas, científicas, que hoje não existem mais. Nós vamos pegar o modelo que Kardec usou e aplicar hoje. Não é que o livro dos espíritos está ultrapassado, é que determinadas demandas e perguntas que Kardec fez, nós vamos refazer hoje com as demandas atuais. Gente, Kardec estava vivendo os efeitos da Revolução Francesa. Muita gente não para pensar que a doutrina nasceu em 1856, começou em 55, 56 e o livro dos Espíritos em 57. Nós temos o efeito da Revolução Francesa. Toda a convulsão política, social que a França estava passando, o mundo inteiro. Você sabe que a Revolução Francesa foi, talvez, considerada por alguns historiadores, a principal revolução da história, uma das revoluções mais importantes. Então, Kardec estava envolvido, só para dar um exemplo, de demandas políticas, sociais, que hoje nós temos outras perguntas. Então, não é que o livro dos Espíritos está ultrapassado, nós é que precisamos entender o que é que Kardec estava fazendo ali na obra. Segundo ponto, para não me alongar muito. Jesus é uma outra modinha, mas essa é patrocinada pelas trevas. Por quê? Porque se a gente tira Jesus da doutrina espírita, você tem que rasgar o livro dos Espíritos. Por uma razão muito simples. Qual o Espírito que Deus tem dado para guia e modelo? Questão 625. Jesus. Se você tira Jesus do Espiritismo, o que sai do Espiritismo? O modelo e o guia. Ou seja, acabou o Espiritismo. Então, esse negócio de, porque fala muito de Jesus, tem gente que até levanta um argumento de que Kardec errou ao escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu já ouvi coisa desse tipo, não tem beira nem beira, gente, um tipo de argumento desse. Então, assim, a gente precisa entender o que Kardec estava fazendo na doutrina espírita, para que a gente não saia com um argumento assim, sem pé nem cabeça, como esse, certo? Essa, pelo menos, é a minha opinião. Inclusive, tem outras observações que a gente se alongaria muito mais, Zeca, sobre isso, nesse sentido, nesse mesmo parâmetro de João. Mas, gente, sem Jesus, a gente se esquece também que lá em João 14, Jesus, quando ele está se despedindo, ele que foi o grande consolador, ele disse que não ia deixar, a gente só ia mandar um outro consolador, que pretensiosamente a gente quer. Kardec diz no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele não disse que o Espiritismo é o Consolador prometido, mas ele disse que tudo que Jesus falou do Consolador prometido se enquadra na doutrina. É curioso isso. Ele não apontou, mas ele disse, tudo que Jesus falou do Consolador prometido, que vem consolar, auxiliar, libertar, mostrar o roteiro e a luz, a doutrina espírita faz. Nós não somos os melhores, mas nós temos a obrigação de sermos mais responsáveis pelo que a gente conhece, porque cada um será cobrado segundo recebeu. Essa é a questão. E agora, chegamos ao encerramento desse momento que pode marcar um ponto de inflexão. Pense comigo, e a obra de Allan Kardec, feita há 168 anos, continua viva porque toca nosso íntimo, porque nos desafia, porque nos alerta, e eis o caminho, aplica-o. A mensagem principal? Não basta conhecer, não basta frequentar, não basta concordar com ideias, é preciso transformar-se, é preciso agir. Decida hoje, você vai ser luz ou só mais uma vela apagada na noite? Você vai estender a mão ou ficar olhando o outro sofrer? Porque o reino do bem que foi pronunciado por Jesus e codificado nessa doutrina está aqui, está agora, e depende de nós. Então, leve essa reflexão para a sua vida e olhe ao redor, faça o bem, acolha, estude, pratique. Compartilhe essa mensagem com alguém que está precisando de luz e entendimento nesse momento da vida. Deixe nos comentários o que ficou no seu coração. Se inscreva no canal e vire membro também, tendo acesso a vídeos exclusivos e a nossa reunião mensal de debate sobre temas da doutrina espírita.